Muito boa tarde para você que acompanha o canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo de Caxias do Sul. A partir de agora, a gente passa a transmitir a reunião da Comissão de Educação da Casa, que vai tratar sobre o início do ano letivo nas escolas municipais, estaduais e particulares. Ao meu lado, o presidente da comissão, o vereador Edson da Rosa, importante também para a apresentação para os vereadores integrantes da comissão, também uma integração tanto com a rede municipal, estadual e particular de Caxias do Sul. Vereador, obrigado pela sua participação. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, Canizela, a todos que nos assistem pelo canal 16, é isso mesmo. E aqui no nome dos vereadores que compõem a comissão, que é o meu caso, Edson da Rosa, a vereadora Rose Frigieri, a vereadora Daiane Mello, o vereador Caleb, o vereador Rafael Bueno, nós estamos, daquilo que foi definido no organograma da nossa comissão, nessa reunião ordinária, fazendo a abertura do ano letivo, e o pauto de muita importância é do município de Caxias do Sul. Por isso nós fizemos o convite à rede pública municipal, estadual e também a particular, para que neste momento nós consigamos, óbvio que ainda o início do ano letivo ele é na abertura praticamente, porque nós estamos hoje dia 9 de março, mas enfim já dá para nós termos um cenário e também ver o que a comissão nesse sentido pode ajudar naquilo que pode ajudar e aquilo que está bom se perpetuar e permanecer. A gente sabe que tem um gargalo muito grande que é da educação infantil ainda no município. São pontos que vêm sendo levantados tanto no plenário e também é um trabalho que sempre é realizado pela Comissão de Educação, esse acompanhamento. O senhor também foi secretário, tem um conhecimento bastante aprofundado dessa questão, vereador. Isso, exatamente, é o maior gargalo a educação infantil, mas não é uma primazia que nossa, né? A situação da educação infantil é nível Brasil. Óbvio que na proporcionalidade de cada município. E Caxias do Sul, como é um polo pujante, um polo metal mecânico, eu vim da reunião da SIC agora também, porque estava lá o CEO da Fiergs e tem uma situação muito importante na área da educação que quisemos acompanhar, mas é latente, inclusive, na indústria, quando vêm as famílias para cá, a necessidade da educação infantil, que hoje tem alguns números que talvez a Secretaria não consiga ter na sua totalidade, por isso ainda é meio insípido, mas alguns dados estatísticos, inclusive do ano passado, talvez dê para se mostrar aqui, mas é uma preocupação constante a educação infantil. O que, por exemplo, para um município lá, para eles é um mundo, para nós é absolutamente nada. Proporcionalmente as vagas, a demanda, mas cada município tem que saber dos seus números. Nós temos aqui a situação da migração, dos imigrantes, né, desse movimento natural que vem do Brasil, e são cenários que, dentro da possibilidade, nós vamos analisar aqui. Obrigado, um bom encontro, vereador. Eu que agradeço, obrigado, viu? Obrigado. Vereador Edson da Rosa, que é o presidente da Comissão de Educação, então, do Legislativo Caxiense, junto com os demais integrantes, a partir de agora, então, vão apresentar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, a 4ª Coordenadoria de Educação e também com a representação das escolas particulares de Caxias do Sul, durante esse encontro público da Comissão de Educação, que é transmitido, então, pelo canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. Você acompanha então esse encontro a partir de agora, ao vivo, na presidência do presidente da comissão, vereador Edson da Rosa. Boa tarde a todos que estão aqui no plenário, a quem nos assiste pela TV Câmara, canal 16, pelo Facebook e pelo YouTube. É isso? Está saindo bem o som? Tá bem? Não me esqueci, né? São esses os canais, porque depois de um tempo aqui ausente da casa, a gente meio que se perde. Uma vez a vereadora Daiane era só o TV Câmara, canal 16. Através da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, queria primeiramente agradecer enormemente a presença dos vereadores que compõem esta comissão, a vereadora Rose Frigieri, obrigado pela presença, vereadora Rose. Boa tarde. Pelo vereador Caleb, obrigado pela presença, vereador Caleb. Vereadora Daiane Mello, muito obrigado pela sua presença. O vereador Rafael Bueno está em Brasília, em representação, mandou um abraço a todos. Agradecer primeiramente aqui a mesa
composta pela secretária municipal de Educação, secretária Marta Fattori, representando a quarta CRE, Jaqueline Marques Bernardes, se não esqueço o nome, mais conhecida como Jaque, e pelo representante do Cinep, representando o Cinep, a Adriana Steinmetz. Meu alemão não é muito bom, mas muito obrigado pela presença. Eu também gostaria de fazer uma referência aos representantes das instituições que nós enviamos os convites e que estão aqui presentes, representando o Conselho Municipal de Educação e o Sindicerv, a Silvia Betamin de Souza. Vi que a Rita chegou agora, está representando o Senalba. E vou citar aqui o diretor pedagógico Wagner Perusso e a Kátia Sonali, que representa a Educação Especial, mas eu vejo também a Simone, que é a secretária adjunta, a Lia está aí, a Lia D'Artória, a Rosângela, a Val, a Thaís, da Central de Matrículas, do setor técnico, o Thiago. Se esqueci alguém, por favor, perdoe-me, mas depois a gente vai anunciando aqui. Depois, não dá a luz ali, ela foca em nós, mas apresentar para vocês a nossa assessoria. Tá ruim. Apresentar para vocês a nossa assessoria da Comissão de Educação, a Seleni, que é professora municipal aposentada, também já trabalhou muito na Central de Matrículas, foi diretora de escola e está nos dando o suporte técnico necessário à Comissão de Educação. Quer dizer que essa reunião ela foi definida por um organograma nosso, juntamente com os vereadores, para que nós pudéssemos ter uma análise, um resumo até essa data. Sabemos que é meio insípido ainda, porque nós estamos no dia 9 de março, sobre a abertura do ano letivo do município de Caxias do Sul, no que tange as redes pública municipal e estadual e também o Cinep, que era uma das coisas que quando eu vinha na Câmara eu dizia, porque o aluno é de Caxias, portanto nós também precisamos saber como é que se comporta na rede privada e como é que está a abertura do ano letivo. Nós não podemos negligenciar, porque sempre que vem na apresentação aqui na Câmara, todos citam o ditado africano que eu particularmente gosto, que para a educação de uma criança é necessário o envolvimento de toda a tribo. Portanto, nós também enviamos o convite a todos os protagonistas da educação do nosso município. Fizemos o convite a todos, inclusive de uma definição que foi feita na RAI, lá junto do Ministério Público. Convidamos todos para que estivéssemos aqui para a apresentação dos números. A dinâmica da nossa reunião de hoje, que é uma reunião ordinária, porque um monte de gente, quando na chegada aqui, disse, Edson, eu tenho reunião até às 15h30, posso ficar até às 15h30, 15:40, a gente sabe que as autoridades que estão aqui, novamente eu quero reiterar o agradecimento de todos que estão aqui, dos vereadores, da mesa composta, porque é assim, nós precisamos nos organizar e conciliar as agendas. Vamos procurar otimizar as falas aqui. O que nós definimos, se precisar utilizar, são no máximo 20 minutos para quem está na mesa, das redes públicas, estadual e municipal, e também do Cinep, se não precisar usar o tempo, que nós vamos cronometrar, e seremos assim bem rigorosos nesse tempo. Os vereadores da comissão, nas suas colocações e perguntas, se assim o quiserem fazer, terão até 5 minutos, e na plateia, se quiserem elaborar alguma pergunta, até 2 minutos. E penso que num prazo exíguo, nós até, no máximo, 15h30, 15h45, nós vamos realizar a nossa reunião ordinária. Pode ser assim? Já foi acertado isso com os vereadores, né? Liguei individualmente para todos para que nós pudéssemos acertar e dinamizarmos. Eu vou começar pela quarta CRE, já que se tu não te importar, para fazer a apresentação dos teus números. Depois o Cinep e, por último, daí a secretária Marta Fattori. Então, a partir de agora, Jaque, tu tens até 20 minutos
para fazer as considerações que assim achar necessárias. Eu vou ler, antes de qualquer coisa, o convite que foi enviado a todos, até para que fique registrado aqui nos anais. Convite. A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do seu presidente, vereador Edson da Rosa, convida a Vossa Excelência para uma reunião da comissão. Nesse dia abordaremos os seguintes assuntos: a abertura do ano letivo na rede pública, municipal e estadual e na rede privada, Cinep. Analisando a quantidade de professores, vagas nas escolas, transporte escolar, educação especial, serviços de cuidadoria e alimentação escolar. A reunião será dia 10/3/2025, segunda-feira, às 14 horas, na Sala de Comissões Vereadora Geni Petef, andar térreo, Câmara Municipal de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 26 de fevereiro de 2025. Assinam esse vereador, que representa os vereadores que já foram citados na abertura dessa reunião. Fica com Vossa Excelência agora Jaqueline Bernardi, representando o Estado através da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Edson, presidente da Comissão de Educação da Câmara, retornando, né, à Comissão de Educação, a secretária municipal Marta Fattori e a Adriana, do Cinep. Cumprimentar também os vereadores Caleb, Daiane e a Rose. E, na pessoa deles, cumprimentar todos os colegas e professores, educadores e demais vereadores do plenário. A 4ª CRE, ela é uma regional com sede em Caxias, mas ela atende a 14 municípios. Dentre esses 14 municípios, nós temos um total de 42.500 alunos aproximadamente. Em Caxias do Sul, são 23.750 alunos. Os demais, eles se distribuem nos demais municípios da região da Encosta Superior do Nordeste. Atualmente, a CRE conta com, em Caxias, 1.273 professores. Atualmente, nós temos, na data de hoje, uma falta entre professores e funcionários de 99 pessoas. Esse número se deve só em relação às exonerações que ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, nos diferentes municípios. E, se me permite, Edson, a gente, e a Marta também, que está aqui, eu, como já fui da rede municipal, a gente sabe que a rede municipal de Caxias, ela nomeava, não sei se ainda continua, mas pelo que a gente percebeu, continua, ela larga 2 grandes editais. Um no início de janeiro e um em meados de janeiro. E essas nomeações acabam, já está no 3º? Acabam implicando na rede estadual, por conta de que a maioria dos profissionais da CRE, eles são de contratos temporários. Nós tivemos uma nomeação o ano passado, depois de muitos anos sem concurso público na rede estadual, que estão sendo retomados. Aliás, temos boas notícias para a educação do Estado, né? Apesar da dificuldade de contratar professores, né, que a gente tem, por conta do salário, ele vem crescendo, né? Por exemplo, servidores, secretários de escola e monitores, até bem pouco tempo atrás, até o ano passado, o salário era praticamente um salário mínimo. E agora, para esse ano, houve um incremento bastante significativo, então nós estamos com maior agilidade nessas contratações.
Desses 99 funcionários e professores que saíram, 80% são professores. Tá? E nós ainda temos vagas abertas, 6 de secretário, 5 de merendeiras, 5 de monitores e 5 de serventes. Todas elas já em processo de contratação. Então, a gente está tendo assim, bastante agilidade na liberação dessas contratações. As demais são de professores e também todas sendo chamadas. Nós tivemos, além disso, dessas faltas que nós tínhamos, só em 2025, estreitando a parceria entre Estado e município, quero aqui deixar registrado que essa afinidade, esse estreitamento de relações entre Estados e município se deu a partir da posse do Edson como secretário municipal de educação, até porque houve uma sensibilidade de se entender que Estado e município são atores do processo. Tá? Então, nós tivemos esse ganho, que anteriormente nós não tínhamos. Então, quero aqui fazer essa referência. Em 2023 e 2024, por intermédio do estreitamento dessas relações, nós trabalhamos em conjunto para abrir vagas para estudantes nas regiões de estrangulamento. Né? Foram 24 turmas de 1º ao 9º ano em 2023 e mais de 20 em 2024. E agora, com a Marta, a gente segue, né? Porque a Marta trabalhou na CRE, eu trabalhei na SMED, então a gente tem uma maior fluidez nessas relações, porque todos conhecemos bem as duas realidades. Eu acho que isso foi um ganho muito significativo para o trabalho de atendimento ao munícipe. Porque, como bem disse o vereador Edson, todo aluno ele é aluno do município, da cidade de Caxias do Sul. E deve-se ter este olhar. Inclusive, em transporte escolar, que nós temos o convênio PEAT, que é administrado por Caxias há muitos anos, pela prefeitura, né? Tem aqui a Rosângela, que é uma grande parceira, e a gente está conseguindo afinar e trabalhar nessas situações. Em relação ao ensino, essas 27 turmas abertas esse ano são todas elas de fundamental, séries iniciais, esse ano. As vagas de ensino médio, nós fizemos recentemente, depois da posse da Marta, um convênio entre Estado e município, onde nós estamos trabalhando e aguardando 88 alunos egressos que estão retornando para a rede, né? São aqueles alunos infrequentes que acabavam ocupando a vaga, porém sem frequentar, que eram alunos de FICAI, que muitas vezes não retornavam, mas eles tinham o direito à vaga garantida. Então, como fazer? Porque se amanhã ou depois esse aluno quer voltar, ele foi rematriculado, ele tem o direito. Então, foi feito todo um trabalho, um levantamento com a SMED, juntamente com a CRE, e durante esse mês de março, a SMED está de posse das apostilas do NEJA e vai ser feita a avaliação pelo NEJA, da CRE, NEJA comunitário, e esses alunos já estão, nós já temos a reserva dessas 88 vagas, caso todos logrem sucesso, e é isso que nós esperamos, para que eles ingressem no ensino médio.
Essas vagas já estão disponibilizadas. E, atualmente, a nível de ensino médio, nós não temos deficiência de vagas. O que nós temos de rescaldo na central são alunos que, durante o período de rematrícula e o período de transferência, eles mudaram de domicílio e talvez não tenham conseguido a vaga na escola para onde eles se mudaram. Então, precisa eles retornarem para fazer aquele ajuste. Mas também está tranquilo. Existe todo um planejamento junto com a SEDUC de abertura de turmas. Tanto que nós já começamos agora a agrupar turmas naquelas regiões que não houve a necessidade. Que abrimos turma, entre aspas, sem a certeza dos alunos, mas abrimos por garantia, né, onde haviam espaços, até por acordo junto ao MP e à SMED na última reunião do ano passado, tu lembra, né, Edson? Então, apesar da gente ter ainda uma demanda grande na central, a demanda é nesse sentido. Nós não temos crianças e adolescentes fora da escola. A nível pedagógico também, a rede estadual vem alcançando melhoria nos resultados, né? A área de abrangência da 4ª CRE teve a nossa escola de Farroupilha entre uma das 10 melhores escolas a nível, inclusive, nacional, com média de anos iniciais. A média do IDEB dessa escola foi 8,3. Né? Então, nós temos, aos poucos, o Estado vem readquirindo o seu papel de protagonista na educação que teve durante os anos. Em relação à merenda escolar, é importante dizer que existe uma diferença de gestão entre Estado e município. O município, eu acho que ainda compra merenda, né? Faz a licitação geral. O Estado não. O Estado, cada escola recebe, na autonomia financeira, o valor para a alimentação, que ele varia de escola para escola, de acordo com o número dos alunos. Só na região de abrangência da 4ª CRE, existe um complemento do Estado de R$ 8.200.000. Existiu só, esses são dados fechados, consolidados, de 2004. Então, o PNAE... 24, isso. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, do MEC, do governo federal, ele repassou para a 4ª CRE, tá? Nas 118 escolas que fazem parte da nossa área de abrangência, R$ 4.898.000. E o Estado completou com R$ 8.200.000. Isso acontece em todas as redes, tanto no município quanto no Estado, porque o per capita do PNAE, tanto do PNAE quanto do Fundeb, isso é histórico, ele não comporta o custo aluno de uma região como a nossa. Não, o custo aluno ele é bem mais alto do que aquilo que os governos recebem, tanto na área estadual quanto na área municipal, e isso não é de hoje, isso é histórico. São programas onde a região sul e sudeste, ela complementa, ela não recebe. Isso também é de domínio público. Essa discussão foi a discussão feita na época do Fundeb, quando ele foi implementado. Além da questão da alimentação, as escolas todas do Estado, elas recebem também verbas por meio de 2 mecanismos, onde cabe a gestão da escola, né, os diretores, fazerem as compras de manutenção, de utensílios e manutenção, né, verba de capital e verba de consumo.
que são a autonomia financeira, onde existe um repasse quadrimestral. Do primeiro quadrimestre foi 1.335.000. Tá? E o Agiliza, que esse ano nós temos a escola que menos recebeu, também é por número de alunos, ela recebeu 25.000, e a que mais recebeu 250.000. Então, essas são verbas que cabe ao gestor administrar. Daí não estão verbas para a construção. Tá? Esses processos de obras maiores, eles agora foram implementados por meio de registro de preço, de atas de registro de preço. Tá? Porém, a gente tem andando obras históricas, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Obras históricas, como é o caso do Cristóvão, que todo mundo está vendo, é uma obra antiga, de antiga reivindicação, e que está em torno de 21 milhões, né, para recuperar. Além disso, nós entregamos... O Agiliza é uma verba, né, que vem direto para a escola, é como se fosse um PDDE do Estado, é um programa de dinheiro diretamente na escola para fazer a manutenção e os reparos e comprar equipamentos, né, para poder dar conta. Então, agora, com essas épocas de calor, nós temos algumas escolas que tiveram problemas na região da Quarta CRE, porque elas aguardam reforma na parte elétrica, mas nenhuma significativa que tivesse tido problemas, porque a maioria já tem o recurso, né, e tem os equipamentos. O Alexandre Zátera também teve a reforma da cobertura, está em fase final de acabamento. O Apolinário. O Alexandre Zátera foi reforma na cobertura, reforma elétrica e muro de acesso e um reforço estrutural, porque são prédios antigos. Lembrando que na Constituição da Educação brasileira e aqui em Caxias também, ela começa com as escolas confessionais, depois entra o Estado e, por último, entra a rede municipal. Então, as escolas estaduais, não raro, elas têm, em média, 50, 100 anos. Então, são prédios antigos que é difícil tu adaptar para a modernidade, mas, aos poucos, se está retomando isso. A escola imigrante, também está a questão da subestação, né? O Apolinário, pulei, desculpa. O Apolinário também é recomposição da rede elétrica, né? E a previsão, é uma obra que começou em 9 de agosto do ano passado e ela concluiu no final do ano. Acho que todos lembram que o ano passado o Apolinário teve que se deslocar, e isso foi em função das fortes chuvas que aconteceram em setembro, ali agosto, setembro, né, que ocasionou uma pane, a rede muito antiga, e inviabilizou a permanência por risco de incêndio. Então, já está concluído, os alunos já retornaram, aliás, com grande festa, né, porque é sempre bom voltar para casa. E a Luiz Gelaim, que é outra escola, que é contenção também, mas é em Farroupilha. Então, em linhas gerais, eu acho que era isso. A questão da educação especial e da cuidadoria é uma coisa que nos tem preocupado bastante, porque a judicialização desses processos ela está se tornando muito comum. E nós temos recebido sentenças, vereadores, onde o judiciário, além do monitor exclusivo, está determinando
pedagogo exclusivo e mais a autorização do auxiliar terapêutico. Então, nós temos situações onde, por decisão judicial, nós temos que colocar 3 alunos numa mesma sala de aula para atender um estudante. Então, nós estamos maquiando as antigas classes especiais, sob o pretexto da inclusão. Então, é uma coisa a se pensar, porque ano passado, numa determinada região, a gente recebeu a obrigação de fazer e eu me atrevi a contestar. E deu certo, porque ainda não estava com sentença em julgado. Mas eu anexei, era uma comunidade do interior, onde só tem uma escola. Todas as turmas têm de 3, tem uma turma de 3 e uma de 2, estudantes incluídos, com redução, e nós recebemos a determinação de colocar o monitor e mais o professor de AEE ou estagiário de educação especial, o tempo inteiro de forma exclusiva para um dos 2, e mais o monitor do outro. E aí eu mandei a relação de alunos e pedi para o juiz qual deles eu transferia, para poder atender a determinação. E aí ele, na sentença, e justifiquei com toda a questão do conceito da lei da inclusão. Né? Porque nós não estamos fazendo inclusão, nós estamos excluindo eles no momento em que ele não faz parte, porque ele está ali. Né? E aí o juiz nos autorizou, o juiz não, perdão, o promotor nos autorizou a deixar o monitor para o lado de fora e ser chamado quando necessário, né? E colocar o estagiário de inclusão. Mas são sentenças que têm vindo relativamente com muita frequência. Então, acho que fica aqui, vereador Edson, um apelo, não sei, acho que a SMED também está com a mesma situação, para que a gente possa futuramente abrir um debate sobre a educação especial. Tá? Então, em síntese, é isso, e eu fico aberta às questões de vocês depois. 19 minutos e 49 segundos, Jaqueline. Obrigado pela compreensão do tempo. Nós vamos passar agora para o Cinep, para a Adriana. Pode ser, Adriana? Então, a partir de agora, tu tens 20 minutos. Tá? Para cima, por favor. Saúdo o vereador Edson da Rosa, os demais vereadores aqui presentes, secretária municipal, representante do Estado, professores da plateia. Sempre um motivo de muita satisfação e orgulho podermos fazer essas trocas, especialmente num ambiente tão qualificado e salutar como esse. Pegando o gancho aí de alguns dados que a Prof. Jaque apresenta, de fato, também para nós da rede privada é bastante preocupante a questão da inclusão. Apresento em números em torno de 10% das folhas de pagamento hoje representam e impactam com os auxiliares que acompanham esses alunos. Por óbvio que nos preocupa muito mais do que a questão financeira, né? As condições que essas pessoas têm ao manejar e tratar com esses alunos, para que ele não seja alguém, como no exemplo da judicialização, que deva ser contido e sim inserido nesse espaço, né? Entra aqui também para nós, via algumas questões de judicialização, as ATs, as auxiliares terapêuticas, né? Que são contratadas muitas vezes pelos pais,
Os planos de saúde também estão com essa questão a nível judicial. Algumas escolas entendem que o AT ele traria alguma questão trabalhista, visto que ele é contratado pela família e não pela escola. Então, a gente tem isso ainda para colocar na ordem e na pauta do dia. E parece que a gente discute aqui o mundo dos adultos e deixa a segundo plano essas crianças, né? Então, penso que também a gente tem mascarado as classes especiais e, por vezes, feito mais do mesmo ou menos do mesmo. E isso nos entristece enquanto educadores, né? Mas são números crescentes dos em torno de 12 mil alunos. Claro que a rede privada, de novo, né, ela apresenta outros dados, e esses dados que eu trago aqui da ordem das em torno de 12 escolas, citamos as maiores, porque hoje, a nível de censo, o município apresentaria em torno de 340 escolas, mas eles consideram também as escolinhas, as escolas de educação infantil, né? Então, escolas de grande porte, 12 escolas, com mais ou menos 12.400 alunos. E 3 mil, mais ou menos 3 mil professores, e desses, como eu disse, em torno de 10% educadores AE. Também temos aí na legislação que cada escola deva contar com uma coordenação, um educador especial para dar conta desses funcionários, porque ainda é uma demanda a ser qualificada, né? Nós mesmos aqui em toda a região não temos uma universidade que trate da educação especial. As educadoras, a grande parte, estão a nível de pós-graduação ou formandas egressas da Universidade Federal de Santa Maria. Então, também temos aí a ordem da nossa universidade e, quem sabe agora, trazendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também uma demanda reprimida quando a gente fala que aumentam os alunos e não temos aonde qualificar o professor ou o funcionário que trabalha diretamente com esses alunos, né? Então, esta é uma preocupação para que essas crianças recebam aquilo que é um orgulho para a gente enquanto dados, né, já que trazia da escola de Farroupilha. Estamos sempre aqui, a região da Serra, nos números e nos indicadores, as pontas, né? Em colocação de Enem, em colocação de vestibulares das principais universidades, sempre para os pais, né? Quando vem nos procurar, a pergunta é essa: o pai chega lá na educação infantil, e isso em outros anos, né, professora Simone, a gente já ouviu em outros locais, o pai que vem conhecer a escola para trazer o filho para a educação infantil e quer saber qual é a colocação no Enem desta escola. Então, para isso, né, desponta sempre a maior procura das famílias pela rede privada. Então, precisamos olhar, sim, numa escola que entrega nota de Enem, olhar, sim, para a escola que entrega boa colocação nas principais universidades, mas uma escola que se preocupa com a sua totalidade, para os alunos que chegarão lá e outros que não chegarão, talvez, pela sua condição biológica, né? Então, que essa mesma qualidade seja também garantida para esses alunos é uma das preocupações, visto que para as demais áreas a gente consegue contemplar, né, questão de infraestrutura, de equipamento, formação docente. Temos aqui na Serra sempre bons índices, bons números e excelente procura. Quando a gente fala de qualidade e quando a gente fala se o pai vai procurar essa ou aquela escola, eu sempre falo que um dos orgulhos que eu tenho de ser caxiense nata é a área da educação. O pai que procurar por A ou B escola, ele vai encontrar diferentes metodologias, talvez uma diferenciação de estrutura, mas ele vai estar bem assistido em qualquer uma dessas escolas. E, para a nossa rede municipal, há muito bons índices, e que bom saber, e que orgulho, né, de ver o Cristóvão de Mendonça. Aí a gente vai
para o lado leste-oeste, aí dá para a gente fazer esse trocadilho, né? Quando a gente fala do Apolinário ou fala da outra escola aqui do Risso, né? Do Alexandre Zátera. Então, a gente tem 3 grandes núcleos que também nos trazem orgulho, assim como, saudosamente, a gente falar em fazer exame de seleção para entrar no Cristóvão de Mendonça, de ver pais gerenciando Santa Catarina. Então, a gente tem um histórico bonito, né, do nosso município, nisso que eu trago para mim, e com certeza vários aqui, colegas. Que orgulho que a gente trabalha na educação, né? Acho que a gente tem outros, a gente fala muito das nossas empresas, dos nossos parques tecnológicos. A gente não está perdendo para eles, vereador Edson. Acho que a gente discute algumas pautas, algumas melhorias. Que bom saber dessa proximidade do setor público, né? No município e no estado, mas é uma pauta. E aí, quando a gente olha para a Câmara de Vereadores, que se preocupa em ter uma mesa, na RAI eu sou membro atuante, junto com o professor Wagner e outras colegas aqui, né? A gente tem ampliado esse número, conseguido movimentar com os pré-candidatos a participarem conosco, o vice-prefeito, agora a Câmara de Vereadores. Então, acho que, de novo, temos aqui no município, né? Eu estou até assim emocionada de fazer parte dessa mesa. Acho que de números, não sei se atendo à pauta, também fico à disposição, mas giramos aí em torno, se falarmos de alunos, eu acho que a rede privada caminha nos 10%, né, do montante, do escopo todo da região da Serra. A gente teve perdas na época de pandemia, né? Aí a gente teve perdas de aluno, algumas escolas chegaram a 20% de alunos. Os pais olhavam, tipo, vou pagar essa escola, né? No pós-pandemia, a gente vem rapidamente recuperando esses números. Na virada em 2024, 2025, o saldo ele é positivo, né? Então, a gente vê aí também a pujança do município, né? Então, acaba que é uma outra fatia de mercado. Esse é um termo mais nosso aqui da rede privada, né? Mas essa fatia de mercado ela é crescente, né? O empresariado, a classe médica, esse é o público da escola privada, e nisso tem carregado muito consigo o crescimento das empresas. A gente recebe muito o pessoal, especialmente Randon, Marco Polo, as nossas grandes empresas, a Grale, dentre outras, que os grandes CEOs dessas empresas eles circulam no eixo São Paulo-Caxias numa crescente demanda, né? E essas são as famílias que chegam e aumentam os nossos números. É mais ou menos nessa ordem numérica. 12.400, mais ou menos, da rede particular. Ok. É isso? Isso, muito Obrigada, obrigado, Adriana Steinmetz. Isso. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Engrandece. Nós é que agradecemos o ter sido convidados e estar presente aqui conosco. Obrigado. Queria fazer uma deferência a Débora Fernandes, diretora de saúde da criança, representando o secretário de saúde, a Débora. Obrigado pela presença, Débora. Na RAI, nós até comentei que a participação da saúde era só uma questão de convite. Muito obrigado, tenho certeza disso. Falei com o secretário Geraldo da Rocha Freitas Júnior. E também o Rafael Nex Machado, conselheiro tutelar, que está aqui desde o início, me perdoe a falha. Já tinha me falado, inclusive, ali, e eu me passei, sabe, que a memória, depois de 60... Mas eu falei por mim, vereadora. Só não deixou eu concluir. Depois de 60, ela se torna maior ainda. Saída de Chico Espendorella. Ok. Então, agora eu vou pedir para
Ah, sim. Não tem nenhum problema técnico para a TV Câmara para que a secretária faça da tribuna a apresentação, sem problema nenhum, a câmera pega. Dá uma verificada, por favor, para mim. Pode ser? Pode ser na tribuna, então. Pode ir. Então pode ir lá, não tem problema. Quando a senhora se posicionar lá, secretária, eu convido também, acho que eu vou sair daqui para que as pessoas assistam depois do nosso retorno. Novamente, isso. Então, agora com a palavra, porque ela trouxe uns slides, e do meu tempo era ainda retroprojetor. Hein, Simone? Retroprojetor. Mas tem mais gente aqui do tempo do retroprojetor, não sou só eu, não. Tá bom. A partir de agora, então, secretária, 20 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentando o presidente da Comissão de Educação, Edson da Rosa, vereador. Ao cumprimentar o vereador Edson, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, meu boa tarde. A todos da plateia, colegas professores, conselho tutelar, representante da saúde, enfim, a todos os presentes. Meu muito obrigada pela oportunidade, através da comissão, de estar aqui expondo algumas situações da ESMED. Muito bem. Quero dizer que assumi a ESMED em 1º de janeiro, ainda estamos na fase de diagnóstico, tá? Tem muitos setores ainda que a gente está fazendo levantamentos e modificações, então talvez eu não tenha também todas as respostas, mas a gente está fazendo um diagnóstico e temos tido bastante sucesso até o momento. Pode passar? Para as 82 escolas municipais de ensino fundamental, como foi o início do ano letivo? Então, no dia 17 e 18 do 2, os profissionais da educação retornam às escolas para terem todas as reuniões pedagógicas iniciais. No dia 19 do 2, então, as crianças estudantes então, retornam às salas de aula. Para as 50 escolas de educação infantil da gestão compartilhada, nos dias 27 e 28 do 2, nós tivemos um seminário cuidando das infâncias, que foi o início com toda a demanda que atende dos profissionais das escolas compartilhadas. Nos dias 29, 30 e 31, os profissionais da educação estiveram na ESMED, consecutivamente, recebendo várias formações. E no dia 3 do 2, então, retorno com as crianças. Na sequência, porque aqui o espaço acho que tem que ser maior. Aqui. Sobre as 82 escolas do ensino fundamental, então, 2 escolas são de tempo integral, da educação infantil ao 9º ano. Então, a São Genaro e a Engenheiro Mansueto Serafini. 3 escolas têm turmas de tempo integral, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1º e 2º anos. A 19 de abril, 1º e 2º anos. E a Laurindo Luiz Fórmulo, 1º, 2º e 3º anos em tempo integral. 68 escolas atendem turmas de pré-escola e 12 escolas são escolas do campo. Dentro do atendimento da rede municipal, nós criamos, nesse início de ano letivo, 29 turmas, sendo uma delas de tempo integral. Abertura de 20 novas turmas após o estudo de quadro de 2024 para 2025. Isso sempre em parceria com a 4ª CRE, a qual agradeço muito essa abertura, essa aproximação. Está sendo muito efetivo para a gente fazer parcerias com as vagas, os espaços, já que o Estado tem bastante espaços escolares que a gente pode estar utilizando em conjunto. Ampliação no horário de atendimento ao público da central de matrícula. São ações que nós fizemos para atender a demanda. E é importante dizer aqui
que, diferente dos outros anos, eu não sei se foi em função das enchentes e outras coisas, está vindo uma demanda muito grande do Brasil inteiro, não só do Estado, mas do Brasil inteiro e de fora, na procura de vagas aqui em Caxias do Sul e de emprego, e a gente se depara com pessoas que não têm capacitação, se depara com famílias com 5 filhos e que precisam de habitação, precisam de todo um serviço social que acompanha. Então, a demanda na central de matrículas tem sido bem diferenciada este ano em função desse grande número de famílias que estão chegando. Então, a ampliação no horário do atendimento da central foi organizado de forma a dar um atendimento mais qualificado às pessoas que estão chegando, com plantões nos sábados, em alguns sábados, e após o horário de funcionamento da SMED. E também plantões do acesso para designação de vagas de creche. Reforço de pessoal em ambos os setores, em especial nos meses de janeiro, fevereiro e março. E continuamos. Estamos reforçando cada dia mais pessoas para dar esse atendimento e a vazão a todos que nos procuram. Muita troca de bairros, o pessoal pede muito troca de escola, e isso, então, dá uma demanda e um trabalho que demanda tempo para a Valdirene, para a Thaís, que estão aqui. Muito obrigada, que não é fácil, né, meninas? Elas estão no comando, na linha de frente de todo esse trabalho. Bem, são todas orientações de qualificação dos servidores da SMED que trabalham com atendimento ao público. Quadro de pessoal das EMEFs, das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Mais de 3.900 profissionais da educação nas EMEFs, 3 editais de nomeação, nós tivemos logo ali no início do ano, sendo o edital em janeiro, 60 professores, em fevereiro, 42 professores, e um que está saindo agora, 12 professores e mais 3 secretários. Quadros de pessoal das EIs, então. Mais de 900 profissionais da educação, quadros revisados e diagnosticados para cumprir possíveis exonerações de licença, isso é a reposição de professores. Isso aqui, o que a gente está colocando em prática é, logo agora, no início do ano, várias ações. Então, reorganização com a gestão das escolas de educação infantil, da gestão compartilhada, de ações para aprimoramento de processos e fluxos, bem como estreitamento do diálogo para o melhor atendimento nas escolas. Então, essa proximidade das escolas, tá, tem nos dado assim, uma visão geral de tudo que essa escola demanda, do que ela necessita e de que forma nós vamos promover da melhor forma possível esses atendimentos. Organização de uma formação administrativa e pedagógica para a gestão das escolas credenciadas, realizada em fevereiro. Chamamos também todas as escolas credenciadas em fevereiro para dar toda uma capacitação e um fluxo de melhor atendimento às famílias e aos alunos que estão ali matriculados. Reorganização do setor financeiro da SMED, revisitando organograma e processos de gestão, bem como reorganização dos fluxos, promovendo a rapidez e efetividade. Então, algumas coisas, às vezes, que vocês ouvem aí, algum barulhinho, é porque nós estamos organizando, por isso que eu falei do diagnóstico, todos os setores da SMED. Parceria com a 4ª CRE para reorganizar escolas em comum, transporte escolar, criação de um termo de cooperação, que a Jaque já falou, né, Jaque? E também possível absorção dos anos finais, iniciais, enfim, de todos os anos possíveis, onde as regiões demandam. Avaliação da modalidade EJA, aqui eu não vou repetir porque a Jaqueline deu uma boa fala ali desses alunos que
estão fora da ano e idade, para a gente promover esses alunos e dar uma oportunidade para que eles possam se engajar na vida do trabalho. Em estudo, atenção para as escolas de tempo integral, aqui nós estamos organizando, planejando as escolas de educação do campo, que precisam ser olhadas de forma diferenciada. Então, o pedagógico e um grupo também está aqui o Wagner, né, a minha secretária adjunta, que também estão no planejamento pedagógico, né, para reorganizar toda a rede. Acompanhamento das reformas e manutenção adequada dos prédios. Eu tenho uma lista aqui de vários prédios que estavam em reforma no final de 2024. Algumas concluíram em janeiro e fevereiro e outras que estão em andamento. Principalmente o PPCI, que estão sendo instalados em escolas que até então, né, não tinham este trabalho. Acompanhamento, então, das reformas adequadas dos prédios, garantindo segurança e conforto para estudantes e profissionais. Tenho aqui comigo uma lista bastante grande, eu tenho aqui o engenheiro Tiago, de várias escolas que estão com planejamento, projetos de readequação de espaços para dar um lugar prazeroso, limpo, organizado aos nossos alunos e aos nossos profissionais, com certeza. O transporte escolar, então, 119 roteiros, as escolas atendidas, 35 municipais e 26 estaduais. Estudantes atendidos, 3.661 da rede municipal e 1.330 rede estadual. É uma água. Escola de Educação Infantil, diariamente, quanto às refeições, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, nós temos aí, diariamente, de 2 refeições no turno parcial, um turno, tá? E 4 refeições no turno integral. Refeições diárias para um total de mais de 5.000 crianças, totalizando aproximadamente 20.500 refeições por dia. Isso quer dizer 4 milhões de refeições no ano. Nas EMEFs, temos 3 modelos de cardápios. Cardápio padrão, 1 refeição por turno, 62 escolas. Cardápio prato saudável, 2 refeições por turno, 16 escolas. Cardápio de turno integral, 4 refeições por dia, 2 escolas, totalizando aproximadamente 39.200 refeições por dia. Isso dá quase 8 milhões de refeições no ano. Além disso, também são orientadas as demandas de necessidades especiais na alimentação, restrições alimentares para alunos que têm alergia ou intolerâncias, onde são elaborados cardápios adaptados para atendê-los. Aqui merece um elogio a toda a equipe das nutricionistas da SMED, que elaboram esses cardápios de uma forma qualificada e profissional. Já andei pelas escolas, já verifiquei as cozinhas em algumas e realmente dá vontade de sentar e almoçar com eles, porque a comida é muito boa. Os alimentos adquiridos pela alimentação escolar são baseados na legislação do PNAE. Quanto aos números aqui, a Jaque já falou muito bem. Seguindo na integralidade, levando em conta o incentivo e fomento à agricultura familiar, isso a gente olha com muito carinho, a redução da exposição das crianças e estudantes a alimentos processados e ultraprocessados, e o aumento do consumo de alimentos in natura, minimamente, né, processados.
são incluídos nas compras, na medida do possível, alimentos orgânicos e regionais. Isso é uma situação assim que eu aplaudo muito, em função até da minha caminhada de vida, em valorizar esses produtos naturais, e o que eu quero para mim, com certeza vou querer para todas as nossas crianças. Ok? Dentro da formação continuada, nós temos ali educação infantil. Então, eu já repeti antes, seminário Cuidando das Infâncias, e o foco na formação integral dos profissionais da educação infantil. Profissionais da gestão compartilhada, profissionais das escolas credenciadas, profissionais das EMEFs e coordenação das EIs, gestão compartilhada. Um dos objetivos da nossa gestão é promover sempre, continuamente, a formação continuada de toda a rede. E não é só professor. É coordenador, é merendeira, é auxiliar de cozinha, é auxiliar de limpeza, é a gestão. A gestão é um dos nossos princípios assim que deve ser. Toda a gestão, ela tem que ser priorizada, porque da gestão nós temos o resultado. Então, nós estamos aí promovendo, junto com o RH da Prefeitura, então, uma capacitação para gestores de escola. Sei muito bem na minha caminhada que, se nós não temos um conhecimento amplo do que é gestão, nós não conduzimos equipes nenhuma. Então, toda a equipe ela é realizada em função da gestão e da demanda. Então, nós temos uma preocupação muito grande para isso. Aí, depois, nós temos várias situações aí que estão na continuidade do pedagógico, tipo seminário Trocando Figurinhas, programa Leitura e Escrita da Educação Infantil. Aí nós temos aí nos anos iniciais o programa Caxias Alfabetiza, que é um lançamento nosso do pedagógico, né, que vai estar sendo lançado durante este ano. E também, dentro da formação continuada, nós temos participação em programas federais e estaduais. Criança Alfabetiza, Alfabetiza Tchê, que é do governo do estado, criação do programa municipais vinculados, o PIPA, Alfabetização em Ação, monitoramento das aprendizagens. Então, nós temos aí, dentro da formação continuada para os nossos profissionais, a plataforma CAED, Criança Alfabetizada, leitura e escrita matemática, monitoramento, diagnóstico e formativo. Isso vai estar sendo, no desenrolar deste ano, todos aplicando todos esses essa formação. Ainda a formação específica nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, foco na recomposição das aprendizagens, foco na alfabetização e letramento nos terceiros, quartos e quintos anos, porque, em função de um diagnóstico bem preciso, nós precisamos atacar, assim, de primeira, estas séries. Aí nós temos aí tecimento em teoria e prática, oficinas, jogos para aplicação da sala de aula. Anos finais do ensino fundamental, participação no Programa Federal Escola das Adolescências, fortalecimento da pesquisa e metodologia científica, recomposição das aprendizagens e fortalecimento, estimulação do protagonismo infanto-juvenil. Obrigada. Fortalecimento da participação em projetos, monitoramento, SAEB-SAER, isso é muito importante, na avaliação externa. E aí nós temos aí várias parcerias com o Centro Lehman, no programa sobre lideranças educacionais, que nós vamos estar trabalhando a gestão, não só o nosso município, como outros, prefeitos, secretários, diretores, e nós vamos estar aprofundando a área de gestão. Bom, alguns projetos em andamento, a União Faz a Vida, Escola do Amanhã, Biohortas,
E na educação especial, eu vou dar os números aqui, que está no finalzinho aqui do meu tempo. Estudantes atendidos nas EMEFs, na educação especial, 1.860 e na educação infantil, 291. Essa data base em 31/12. Como nós temos que vai sair os números final de março, aí nós podemos estar fornecendo, vereador, os números no final de março, que ficam mais precisos em função de toda essa movimentação no momento. E aqui eu vou só abrir para vocês que a gente tem informação para cuidadores, abrimos as portas, né, para a empresa estar dando formação para estes cuidadores através das trilhas de aprendizagem. Isso foi em janeiro e fevereiro. E a qualificação do projeto CEMAP-SINED, que o pessoal está questionando bastante. Nós estamos na finalização da organização deste serviço. Amanhã, terça-noite, que reabriu os trabalhos do Conselho Municipal de Educação, nós vamos estar apresentando todo o programa SINED-CEMAP e também para ele ser credenciado. Eu acredito que mais alguns dias nós estamos reabrindo este serviço com qualificação e uma nova organização, modalidade, com credenciamento e o que a lei exige para que ele esteja em funcionamento de qualidade, com qualidade. Tá? E aí nós temos aí também o diagnóstico do público com deficiências para a organização do AE, das escolas, bem como para a contratação de cuidadores, análise e liberação de atendente terapêutico, nós estamos analisando, mas com certeza estaremos liberando, mas é aquilo que a Jaque disse. Precisamos de um momento para revisitar isso e olhar isso aqui com muito carinho, gente. Porque senão aqui de um pouquinho nós vamos estar com escolas especiais dentro de escolas normais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque o professor que está lá, ele tem várias demandas. E aí nós temos que nos preocupar com eles também. Como vamos fazer este atendimento? E isso aqui é uma discussão bastante grande, e que são muitas pessoas envolvidas. E ainda ali, atendimento às famílias, direções e professores do AE. Eu acredito que o meu tempo está terminando. Ainda nós temos a implantação da Escola de Paz, na sequência. Núcleo de atenção à saúde física e mental dos profissionais da educação. Isso aqui nós temos que reforçar muito, porque nós tivemos um momento pós-pandêmico, tivemos aí enchentes, enfim, tivemos várias situações e nós precisamos olhar para os nossos profissionais da educação. O meu muito obrigado, peço desculpas se eu passei o tempo e estou à disposição para maiores informações. Muito obrigado, secretária Marta. Obrigado, Adriana. Obrigado, Jaqueline, pela exposição, por terem ficado dentro do tempo. Eu concedi uns minutos a mais para a secretária, até por conta da otimização, da não utilização do tempo pelo Cinep. Então, ficou tudo meio dentro do tempo, tá? Muito obrigado. Então, agora eu vou abrir trabalhos de perguntas aos vereadores da comissão. A vereadora Daiane teve que se ausentar, já pediu desculpas, ela tinha um horário a ser cumprido, e é assim, aqui tem frentes, tem comissões, infelizmente às vezes batem as agendas. Vereadora Rose, seu tempo, por favor, para perguntas e colocações. Então tá, boa tarde, obrigada então, à mesa, né, todas as mulheres aqui que apresentaram das redes, também a quem está aqui nos acompanhando. Eu também, infelizmente, já tinha que estar na reunião da CEMEX, que é sempre na primeira, segunda, mas em função do carnaval acabou do Clube de Mães. Lá termina às 13h30.
por aí. Então, também vou perguntar, daí se der, eu aguardo, se não, alguma assessoria ouve as respostas, tá? Eu teria várias questões, mas eu sei que é só 5 minutos, então nós teremos outras oportunidades. Não vou nem entrar na questão dos programas, mas na questão geral mesmo, né? Eu acho que tem uma questão muito importante, tanto para a rede pública do Estado como do município. Foi comentado aqui a EJA, mas a EJA ali daquelas estudantes que estão um pouco fora, né, ali dos 18 anos e tal. Eu ainda sonho, acho que tem que retornar a EJA para aquelas pessoas mais adultas, porque a gente sabe o quanto o conhecimento, o estudo inclui a cidadania. E hoje nós sabemos que tem poucos lugares da EJA, e eu recebi até eu tenho a 4ª reunião da Comissão de Transporte, que tem que discutir isso. Já tem poucos locais e onde não tem ônibus. Então, é uma dificuldade muito grande que eu não sei como o município e mesmo o Estado vai tentar adequar, porque nós já tivemos, acho que 12, 14 escolas com EJA, né? E depois foi feita toda uma readaptação. Hoje deve ter 2, né? Se não foi mudado a centralização e tal. A outra questão que eu queria comentar é a questão das... Quando a Jaque falou ali das merendas, tá? Eu também, claro, é muito cedo esse ano, tudo que eu tenho é do ano passado, então pode ser que agora esteja alguma coisa melhorando, né? Mas a gente tinha muito problema nas escolas estaduais em relação de falta de merendeira. Às vezes tinham escolas que devolviam o valor porque tinham que comprar biscoito, aquelas coisas que a gente sabe que nem é tão nutritivo assim, porque não tinham as merendeiras. E as merendeiras continuam com 2 problemas. Uma das primeiras questões aqui que o atual prefeito fez lá em 2021 foi tirar aquela meia passagem que era 800 pessoas em Caxias e a maioria eram merendeiras de escolas estaduais. E a outra é a questão que é muito baixo o custo das merendeiras. Então, eu acho que fica cada vez mais, tem que ter um estímulo. As pessoas estavam com essa questão do transporte, as pessoas estavam quase pagando para trabalhar. Então, eu sei que falta muita mão de obra, embora a Jaque disse que falta 99, incluindo todo mundo, né? A questão da cuidadoria e da monitoria é um tema também que me preocupa muito, porque eu estou vereadora, mas eu sou professora também. A gente vê que cada vez falta mais monitores, também tem a questão salarial, e essa questão da judicialização é um problema, porque eu vejo que isso acontece na área da saúde, na área da educação, e aí acaba sendo uma coisa injusta até, porque quem tem acesso a um advogado, um profissional, acaba conseguindo, coisa que as pessoas com mais necessidades não conseguem. Eu, como advogada, antes de tudo, porque agora não consigo mais nem advogar, eu jamais peguei uma ação dessas, porque eu acho injusto as pessoas que procuram. Sempre vai ter alguém mais vulnerável, mas aí tem que ter alguma outra alternativa, porque eu vejo que na área da saúde, o próprio município muitas vezes dizem para mim, pede para a pessoa judicializar, que daí eu faço. Aí, se isso é uma orientação da secretaria, a gente também fica com dificuldade, né? Então, eu queria ver um pouco sobre isso. A questão das obras, né? A gente aguarda que dê tudo certo, das do Estado e também das do município, que tem várias ainda, né, secretária, ainda com obras andando, né? E só ia fazer mais um comentário também, que eu acho que é bem necessário. Nós temos ainda a questão de secretárias de escolas. Agora está vencendo o concurso, né? E ainda faltam bastante secretárias. Eu vejo que tem colegas, professoras assumindo essa função, às vezes em ampliação de jornada, que dá um custo muito maior para o município, porque a ampliação já é maior e o salário de uma professora também é maior. Então, talvez seria o caso, eu sei que foram chamadas 3 agora e tal, 7, né? Se for o caso, para não ter tantas professoras, que eu acho que tem várias, cumprindo esta função, e a gente ter no plano de carreira, no plano, né, também pessoas concursadas. Acho que era isso para os meus 5 minutos. Obrigada, Vi. Rose, eu acho que tu estava com o cronômetro, porque deu 5 minutos, Rose. É tempo.
É isso aí. Obrigado, vereadora Rose, pela sua colaboração. Vereador Caleb, por favor, sua pergunta. Boa tarde ao colega Edson da Rosa, também a colega Rose Frigieri, a cada uma das participantes aqui, membros, a senhora Adriana, né, Starments, também a secretária Marta Fattori e também a Jaque, que representa a Quarta CRE, e cada um dos profissionais que estão aqui representando os diversos setores aí, no que diz respeito à educação na nossa cidade, estado e nação, né? Nós estamos trabalhando um tema aqui que envolve toda a nação. Sempre lembro daquilo que diz a Constituição Federal, que a educação é dever do Estado e da família e é um direito de todos, né? Então, eu acho que é muito importante essa participação da família também nesse debate. Tenho comentado isso, inclusive, na reunião que estive com a senhora alguns dias atrás e também com a Cris lá na Quarta CRE, sobre essa importância do envolvimento da família, né, em coisas que dizem respeito à educação, o interesse da educação pelos próprios filhos. Às vezes, aquele pai que é chato, né, que cobra, é o filho que menos precisa muitas vezes. E às vezes o filho que é relapso, né, o pai, melhor dizendo, que é relapso, é justamente o filho que mais carece atenção e demanda trabalho, muitas vezes, dentro da escola, né? Tá aqui o Rafael, que representa o Conselho Tutelar, sabendo o que nós estamos dizendo, né, das demandas que existem, as lacunas que existem dentro da sociedade. Parabenizar a exposição, né? Acho que foi muito importante estar contento para aquilo que nós precisamos saber, até para direcionar também o nosso debate aqui dentro da comissão. Também já solicitei ao vereador Edson da Rosa, nosso presidente, para a gente ter acesso a esse arquivo posterior, para nós podermos abordar, estudar melhor, né? Que tomar nota de tudo não é possível, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pontual, apenas uma questão, inclusive conversando hoje, já que com a diretora e a vice-diretora lá do colégio Silvio Stalivieri, elas me comentaram lá no bairro Santos Dumont, me comentaram sobre a questão do Agiliza, esse programa do Estado, desse repasse de verbas, né, para as escolas. E elas comentaram uma dificuldade que existe, que é a divisão em subfamílias, né, esse fracionamento do recurso em áreas distintas. E o exemplo que nós temos lá, o exemplo concreto, é que existe um repasse de R$44 mil, que é dividido em quatro subfamílias aí, totalizando, salvo o melhor juízo, 10, 12 mil reais, né? 11 mil reais, possivelmente. E aí impossibilita, por exemplo, vai fazer uma pintura na escola, R$12.500 é o teto, né? Ou 11 mil reais, enfim, um quarto deste valor acaba sendo o teto para a utilização do recurso. Aí vai fazer uma outra situação lá, por exemplo, o espaço da quadra, né? Que tem uma quadra ao ar livre, lá foram feitos alguns reparos. Então, daqui a pouco esse valor ele não chega a contento para resolver a situação, né? Toda a manutenção necessária. Justamente pelo fato de que precisa estar dividido em subfamílias. Então, gostaria de entender se existe alguma possibilidade, algum mecanismo de a escola utilizar essa verba na sua totalidade para aplicar uma área específica, né, de manutenção, e não ficar fracionado, como é o caso de uma pintura, uma manutenção na quadra esportiva ou algo nesse sentido. A pergunta é só essa, e novamente parabenizar, e a gente vai continuar trabalhando, envolvendo aqui, enquanto comissão, esse tema importante da educação. Já peço desculpas também que vou precisar me ausentar dentro de alguns minutos, tem uma demanda em loco para ver lá no bairro Parque Oásis, e de lá eu preciso ir lá no Matioda, então a coisa se estende ainda nessa tarde, mas dizer que nós estamos à disposição e agradecer ao presidente também pela condução dos trabalhos. Obrigado, vereador Caleb. Nessa rodada de perguntas dos vereadores, até estava comentando aqui com a secretária Marta, se possível, eu queria aproveitar, secretária, a presença dessas moças da Central de Matrículas que estão aqui, porque mais para informação a nível de... Não é para brete, não, é só para informação a nível de município, porque às vezes, Val e Thaís, as pessoas não têm noção da migração de pessoas, e a secretária tocou muito en passant, assim, de municípios dentro do Brasil, a movimentação. Vou trazer o evento, por exemplo, que infelizmente acometeram os nossos irmãos ali do Vale Taquari, né? E isso, de uma forma ou de outra, por um direito, acaba sobrecarregando também a rede pública municipal por um direito constitucional que bem o vereador Caleb colocou. Então, dentro desse sentido, eu gostaria, porque daí pega também todo o ensino fundamental, se vocês pudessem assim nos dar uns números um pouquinho mais aprofundados dos municípios, quantidade, como é que está essa dificuldade ali dentro da central de matrículas. Pode ser? Não, e tem que ser o microfone para que fique registrado, mas muito tranquilo. Val, venha, Val. Eu acho que é importante. Isso, essa dinâmica, porque, olha,
Aí pudesse ficar, elas podem fazer aqui também da tribuna, pode ser? Val, por favor. Eu já estou, a Val e a Thaís, porque nós já estamos pitonizando novas vereadoras. Hoje a Câmara de Vereadores tem 7 vereadoras. Aumentar, claro. Eu sou suspeito em falar da mulherada, lá em casa só tem 5. Então, e aí depois que elas fizerem um pouquinho essa apresentação da dinâmica da central de matrículas, aí o que ficou um pouco para ti, já que sobre o Agiliza, se pudesse falar, também como é que está essa coordenação de transporte, por favor. Então, pode ser? Então, ok, primeiro fala a representante da coordenadoria, porque ok, pode ser. Bom, rapidinho. Então, vereador Caleb, o que ocorre? Quem determina a forma do desembolso dos valores tanto do Agiliza quanto da autonomia são os setores responsáveis pela licitação do Estado. Tá? Aqui no município tem a Senlic, né? E lá no Estado tem via Secretaria de Obras, se não me falha a memória. Mas a questão das subfamílias, ela veio para facilitar o gasto. De repente, o que a diretora da Silvio não compreendeu é a forma. Porque a subfamília é a família das tintas, vamos lá, na pintura, família das tintas e família de serviço. Ao invés de eu gastar 12 mil, eu posso gastar 24. Porque eu pago serviço numa rubrica e o material de insumo na outra. Então, o que eu sugiro é que elas procurem o Evandro lá, que é o responsável lá do setor financeiro, para poder entender essa nova dinâmica que foi implementada para esse ano. Tá? Porque ela veio para abrir o leque em função da nova lei de licitações. Porque a lei de licitações, a 8666, ela teve uma alteração ano passado. Né? Ela teve uma alteração já há mais tempo, mas a data corte para implementar é o exercício 2025. Então, foi essa forma como o Estado entendeu para poder facilitar o trabalho. Né? Ele dá um pouquinho mais de trabalho para tu montar. A primeira vez até pegar o jeito como toda alteração que se faz. Né? Tudo que muda causa um pouquinho de desconforto, mas depois vai embora. Tá? Então era isso. Rose, em relação às terceirizadas, o ano passado realmente nós tivemos um problema, tá? Com duas questões. Uma foi a questão das trocas de terceirizadas, tá? E a gente teve um problema com 2 empresas, ficamos ali com um vácuo e tivemos o limite de contratação, que vocês sabem que o Estado ele está no limite do gasto com pessoal. Então, ele trabalha sempre de afogadilho. Né? Eu tenho que ter uma aposentadoria para liberar o cargo para eu poder contratar. Eu tenho que ter uma exoneração, porque eu tenho limitadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que define quanto que eu posso gastar com pessoal. Tá? Então, a gente teve mesmo esse problema. Esse ano, nós estamos ainda entre a terceirizada, que agora resolveu, as terceirizadas já entraram em contato com as escolas, mas em toda a região da Quarta CRE, das contratadas diretas, porque nós temos 2 formas de atendimento. Uma são os contratos diretos com a SEDUC, que o ano passado, além de tudo, as pessoas moravam longe, né? A questão do vale transporte dos contratos da CRE, elas não assumiu, elas não aceitavam.
Então, nós tivemos vagas que foram publicadas, republicadas, esgotou edital e começamos de novo e a gente não conseguiu fechar. Esse ano, nós estamos com um valor de R$ 3.335 mais R$ 400 de vale alimentação. Então, quer dizer, passou de um salário, menos de um salário mínimo, que era antes, para teve um plus bem melhor. Então, nós estamos com 5 pessoas só, que já estão tramitando documentos. E as terceirizadas, a empresa fez contato direto com a escola para indicar as pessoas do bairro ou aquelas que já haviam trabalhado e que estavam bem com a outra empresa. Então, também está fluindo bem. Não, essas é o valor da nossa, ou da terceirizada, eu não sei. Não sei dizer. Tá? Ele é um pouquinho mais baixo, com certeza. Né? Mas não menos que o salário mínimo, porque não pode. Tá? Obrigada. Ok. Então, a Thaís e a Val podem, por favor, falar um pouquinho da nossa central de matrículas. Boa tarde a todos, então, a todos da mesa, aos colegas que estão sentados. Vou contar para vocês um pouquinho da nossa central, como é que funciona, como é que a gente organiza nesse período, né, que ele é bem agitado lá, todos os anos. Eu já estou há 9 anos à frente da central de matrículas, coordenando a rede estadual. Então, eu tenho um parâmetro, né, dos anos, há 9 anos atrás e agora como que está. Eu posso dizer que a cada ano o fluxo aumenta, né? Esse ano, eu sempre digo assim, quando inicia um ano, meu Deus, esse ano está diferenciado de todos os outros. E todo ano é a mesma fala. Então, nossa cidade é uma cidade que tem muito emprego, né? Que tem emprego, que tem uma cidade que tem um polo industrial maravilhoso. Então, isso faz com que as pessoas venham para a nossa cidade. E nós, ali na central de matrículas, acredito que é o local onde a gente sente essa entrada do pessoal que está vindo, porque é o primeiro lugar que eles procuram se eles têm filhos. E a gente vem sentindo isso, sim, há uns 3, 4 anos, dessa questão das pessoas que vêm de fora. Antigamente era aquela questão dos nossos aqui, né, do pessoal de Caxias, era mudança de bairro, era condomínios que eram construídos em determinados locais, e hoje em dia não. A grande maioria, podemos dizer que eu acho que 80% do que a gente atende são pessoas que estão vindo de fora da cidade. E as escolas, né, foram poucas as que foram construídas nos 9 anos que eu estou lá, pouquíssimas escolas. Então, eu posso dizer que mais ou menos é o que tinha no tempo em que eu era estudante, né? E a cidade cresceu muito. Então, é essa a nossa dificuldade lá na central. A gente tem etapas que começam lá em novembro, de inscrição, para as séries que são entrada. Educação infantil, primeiro ano do fundamental e primeiro ano do ensino médio. Então, eles fazem as inscrições, a gente manda toda a papelada para as escolas, a gente faz divulgação para que eles façam as inscrições, porque é ali que eles têm a chance de conseguir a escola que eles querem. Muito bem, passado esse tempo, aí há uma segunda chance para esses que perderam esse prazo, em janeiro, juntamente com aqueles que querem pedir transferência do 2º ao 9º, do 2º e 3º do médio, que também gera ali, né, são um trabalho imenso lá na central, porque todos aqueles que perderam a primeira etapa, mais esses, eles voltam, eles vêm lá no caso para poder inscrever seus filhos. Após esses 2 prazos, que é o calendário que a gente segue da rede estadual, da SEDUC, que é todo o Rio Grande do Sul, aí a gente tem que fazer os nossos calendários dentro da central de matrículas, que é para aqueles que perderam o prazo, o primeiro e o 2º prazo, que é para aqueles que estão insatisfeitos para onde foram designados, que é para aqueles que o sistema, de repente, numa análise encaminhou, ele colocou como primeira opção uma escola que não era próxima à sua residência, e o sistema entendeu que sim, que é naquela região que ele mora, e acaba mandando
para uma escola da região que fica muito longe. Mas isso porque ele colocou como primeira opção uma escola que não era na região dele, que não era no zoneamento dele. Então, são todos esses casos que, após o encerramento dessa inscrição ali em janeiro, a gente começa os atendimentos. Aí junta com todos aqueles que perderam todos os prazos e que nos procuram. Aqueles que estão chegando na cidade hoje em dia e que estão nos procurando. E por isso que vocês veem na mídia, né, em todos os lugares, a demanda enorme da central de matrícula, as filas na central de matrículas, as senhas da central de matrículas. Só que a gente tem um determinado número de pessoas para o atendimento. E a gente precisa também ajeitar, né, para que ninguém se sobrecarregue, porque também a gente trabalha lá com servidores e a gente acaba se sobrecarregando, né? E então a gente faz um determinado número de senhas, a gente distribui, a gente está desde janeiro distribuindo as senhas para que a gente possa organizar, para que a gente possa fazer um bom atendimento, até porque cada atendimento de cada funcionário leva em torno uns 15, 20 minutos, certo? Porque assim, não é um estudante. Eles vêm, a gente atende por família, por pessoa. Então, assim, geralmente é de 2 para mais filhos que eles têm para a gente poder fazer a inscrição. E são todos os dados que a gente tem que coletar, é todo um trabalho de procurar a escola. Se tivesse vaga sobrando, não seria problema, o atendimento seria muito rápido. Porém, a gente tem que analisar, ver o que tem nas proximidades, ver se precisa ir para a lista de espera. Então, assim, cada atendimento leva assim, de 15 a 20 minutos, porque não é uma única criança, são 2, 3, 4. Uma vez eu fui fazer, que a gente acabou ficando sem sistema, eu fui fazer rapidinho um questionamento para quem estava aguardando. Eu perguntei, tem alguém aqui que tem só uma criança? Que era para agilizar, né? Não tinha ninguém. Era 2, 3, 4, uma me olhou, eu tenho 6. Eu disse assim, tá bom, né? A gente vai fazer. E é isso. Então, essa é a dificuldade. Isso é o que a gente passa na central. Por isso, os plantões que a gente está fazendo, que a gente estendeu. A gente costuma sair de lá 7, 8 horas da noite. A gente foi num sábado, abrimos o sábado e apareceram 4 pessoas. E a gente distribuiu senha para aquele sábado. Então, assim, a gente está tentando, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está correndo atrás, mas é complicado. Enquanto todos não se organizarem, né, eu digo todos, incluindo os pais também se organizarem, com essa questão das datas, dos tempos, vai ficar complicado. A central pode fazer qualquer tipo de organização que vai sempre acontecer o que está acontecendo. E, como eu digo, são 9 anos que sempre isso acontece. São alguns anos que eu venho aqui nessa reunião da Câmara aqui, e é sempre a mesma história, sempre isso que a gente acaba passando para vocês. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho. E a gente está lá suando para conseguir vaga para todo mundo, abrindo escola aqui, transporte para cá. E a gente... Podemos garantir que a gente vai encaixar todo mundo? Sim, né? Sim. A gente sempre encaixa, a gente sempre... dificilmente fica alguém fora, né? A não ser que eles se percam ali da central de matrículas. Que a gente fazendo essa parceria, conversando, abre aqui, abre ali, a gente consegue dar conta. Demora um pouquinho, sim, porque a gente depende de muita coisa, principalmente nós da rede estadual. Para nós abrirmos uma turma, passa pela quarta CRE, passa pela SEDUC, volta para a quarta CRE, contrata professor, então é um pouco demorado. Mas ninguém vai ter perda, certo? Pedagogicamente, todas as escolas estão sendo orientadas para que recuperem estes alunos. Bom, vai falar, Vó? Acho que a Thaís, boa tarde a todos da mesa, colegas. Eu acho que a Thaís falou basicamente tudo, o enfrentamento, o atendimento que a gente tem que ter muita paciência, muita calma, porque essas pessoas que chegam todos os dias e a gente atende, hoje mesmo atendi um telefonema
de um tio já tentando vaga para uma família que vem de Minas Gerais. Né? Semana passada a gente recebeu família do Nordeste. Todo dia. É uma demanda. O ano passado, né, secretário, algumas vezes eu também conversei contigo que a gente estava muito preocupado com essa questão das pessoas que chegam, e eu arrisco dizer que não foi as enchentes, não foram. É uma questão de procura para vir morar aqui mesmo. As enchentes não trouxeram muita gente para nós. Tivemos alguns, sim, fizemos os plantões lá, mas independente da enchente, o crescente é preocupante. Como a Thaís disse, eles nos procuram, né, logo que chegam, às vezes são até encaminhados, os estrangeiros principalmente, eles são encaminhados pelas ONGs que os recebem, eles têm vínculos às vezes, né, e eles vêm até nós e a gente tenta atender da melhor maneira possível. Tem todo um trabalho administrativo que a gente faz também internamente, que não é somente atender o público, né? Logo ali, depois da primeira e da segunda etapa, onde aqueles que participam das inscrições nesses momentos, a gente tenta fazer uma aproximação, principalmente nos bairros onde a gente tem um número muito pequeno de vagas, nos mais populosos, a gente tenta fazer um movimento antes de tentar aproximar os que moram mais perto, tentar garantir para aqueles que moram mais perto dessas escolas. Mas isso é no momento daqueles de educação infantil, né, que a gente faz, e só para aqueles que realmente participam dos prazos. A gente sabe que tem famílias que chegam depois, aí não tem mesmo, né, como participar dessa etapa. Então a gente precisa um pouco de paciência daqueles que chegam agora e daqueles que também estão dentro do seu zoneamento, quer dizer, tem uma vaga regular, mas querem a escola que acham, né, melhor para o seu filho. A gente também entende isso, né, a preferência da escolha da escola, mas a gente costuma dizer que nós lá na Central trabalhamos com vagas públicas, né? Então, assim, para nós é difícil atender a todos no seu direito e na sua necessidade, por mais que a gente trabalhe bastante para isso. Tá? Então, nesse momento, a gente só precisa um pouquinho de paciência, estamos se organizando, estamos bem felizes também com essa aproximação. Eu estou há 1 ano e pouco, eu acho, na Central, e estou bem feliz de trabalhar na parceria com a Thaís, e a secretária também, logo que assumiu, me orientou para que a gente pudesse, para conversar com a Thaís e a gente fazer um trabalho unificado e também tentando atender as famílias de uma forma que não gerassem aquelas filas homéricas, né, ao redor de toda a quadra. Então a gente colocava eles, a gente atendeu 300, chegou a atender 300 famílias por dia, lá logo depois que terminaram os prazos. Então a gente tentava acomodá-los no auditório, né, com um ar agradável para que minimizasse aquele desconforto. Mas a espera realmente, de acordo com a demanda que a gente tem na Central, é necessária que aconteça. O pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. A gente sabe das angústias, das necessidades e da importância, né? Eu digo, lá na Central a gente não tem a pretensão de esconder vagas. Que bom que a gente pudesse, né? Brincadeira. E lá na Central é a pré-escola, né? 4, 5 anos. Isso. É fundamental. Acho que 4, 5 anos. Do 1º ao 9º ano, pré-escola, 4 e 5 anos, fundamental do 1º ao 9º, e o ensino médio, né? 1º, 2º e 3º anos. Acho que era isso, pessoal. Muito obrigado. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Que daí depois eu vou passar para as considerações finais dos componentes da mesa e depois eu faço uma saudação final. Muito obrigado, Val e Valdirene e Thaís, mas é que a gente se conhece há pouco, né, Val? Por isso que eu te chamo de Val. Tempo de rincão da lealdade. Mas, Val, quando nós comentamos aqui sobre a situação do evento do Vale do Taquari, é mais um, tirando só a questão da migração, né, dos migrantes, dos imigrantes, e aproveitar a oportunidade que elas estão aqui, porque as pessoas não conhecem esse fluxo. E muitas vezes perdem os prazos que foram estipulados no ano passado. Né? Perdem os prazos, e aí aqui na Câmara de Vereadores, não só a Comissão de Educação, os vereadores são questionados. Tenho uma certeza que amanhã seremos também, mas isso faz parte do processo. Mas quando nós temos a possibilidade de abrir, e as pessoas, através da TV Câmara e dos canais do YouTube e do Face que podem estar assistindo, também nós começamos a formar conceito. Tanto que hoje nós trouxemos o Cinep.
Então, essas preocupações que nós passamos lá por experiência já vivida, nós tentamos minimizar para também tentar diminuir a fila, né? Porque uma coisa é interdependente da outra. Daquilo que ficou da fala dos vereadores, eu vou pedir na mesma ordem, já que tu faça alguma consideração que achar necessária, já faça a despedida, depois a Adriana e, por fim, a secretária. Tá bom? No prazo de até 5 minutos, que daí a gente consegue concluir o nosso trabalho por aquilo que foi previsto às 16 horas. Bom, eu acho que da fala dos vereadores eu respondi diretamente, então, para a vereadora Rose, e para o vereador Caleb já fiz contato, no caso do vereador Caleb, com a pessoa responsável na CRE, para fazer contato e orientar a diretora do Silvio Salivieri. E com a questão da EJA, o Estado tem EJA fundamental no Presidente Vargas, aqui em Caxias, que é uma escola central, né, que tem vaga, e nós temos o ensino médio noturno, né, também. Além do NEJA, né, que está aberto o ano inteiro e pode receber matrículas o ano inteiro, porque é uma modalidade diferenciada, né? O aluno vai, se matricula, ele tem um prazo para estudar, ele é disponibilizado o material, ele faz a avaliação quando se sentir apto, né? E pode ir concluindo, eliminando, né, as disciplinas ou concluir o ensino médio. Tá? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, vereador Edson, agradecer as colegas que compõem a mesa, aos vereadores que estiveram presentes, a Thaís, que me acompanha hoje, que é a nossa coordenadora do Estado da Central de Matrículas, e colocar a CRE sempre à disposição para esclarecer e acolher as sugestões para que a gente possa melhorar o trabalho. Como bem disse a colega do Cinep, é um orgulho ser professor, né? Eu fiz hoje, dia 1º de março, 42 anos de serviço público em educação. 36 desses na rede municipal de educação, né? E retornei, fiquei aposentada 1 ano e meio em casa. E depois retornei para trabalhar no Estado, que era um desafio, porque eu não conhecia a rede estadual por dentro, né? E vou dizer para vocês, todo professor de escola pública é um guerreiro, porque nós trabalhamos com a falta. E a falta da participação e da presença da família se torna cada vez mais desafiadora. E a pandemia parece que acirrou ainda mais essa falta, tanto na escola pública quanto na privada, né? A gente sente essa dificuldade. Então, que a gente possa continuar acreditando na educação, porque a educação de Caxias, ela sempre foi e sempre vai ser referência no ensino tanto do Estado quanto do Brasil. Isso a gente tem certeza. Tá? Então, muito obrigada e sigamos firmes. Um abraço. Muito obrigado, Jaqueline. Por favor, Adriana, para suas considerações. Bem, agradecer aqui a oportunidade, como bem disse o vereador Edson, a rede privada também compõe, né, a rede de ensino, então agradeço essa oportunidade e também gostaria de poder aqui colocar para os colegas, as colegas da mesa e os demais, a possibilidade dessa aproximação também com a rede particular, se de alguma forma a gente puder estreitar os laços, estreitar ainda mais os vínculos com o município e com o Estado,
acho que todos temos a ganhar, porque, afinal, a educação do nosso município, a educação da nossa região precisa de pequenos movimentos. Por vezes parece alguma situação tão longe, tão distante, né? E pequenos movimentos aqui a gente consegue, na união dos pequenos, torná-los grandiosas atitudes. Uma boa tarde a todos. Saudação especial aos componentes da mesa. Obrigado, querida. Secretária Marta, por favor. Bem, vereador Edson, agradecer em seu nome todo da comissão, os vereadores que estiveram aqui presentes, minha colega Jaqueline, do Estado, a nossa colega que eu acabei de conhecer hoje, né? Muito obrigada, tá, Adriana? A todos os meus colegas aqui presentes, tá? Muito obrigada pela presença de hoje, os demais. E dizer a vocês que educar é fazer o bem. Educar é nós promovermos cidadãos para a nossa sociedade com qualidade e que sejam cidadãos que possam estar buscando na sua vida um lugar na sociedade que eles possam estar desenvolvendo. E isso é um trabalho, uma caminhada que a gente faz em todas as redes, seja estadual, municipal, particular. Nós temos que, em primeiro lugar, esta formação continuada, Jaque e Adriana, nós podemos fazer parcerias nesse quesito, por que não? Né? Porque o professor caminhando da mesma forma, nós temos um resultado mais satisfatório. E é uma das coisas que nós, na secretária adjunta e também o diretor Wagner, nós vamos buscar com muita intensidade este ano. A formação continuada para dar apoio aos professores, aquilo que eles precisam lá no fundo da rede, lá na sala de aula, lá na escola, e a formação dos gestores. Isso é fundamentalmente importante. E quanto ao atendimento da educação infantil, o nosso prefeito Adilode Domênico está empenhado nas escolas parcerias público-privada, que são as 31 escolas, que isso está nos trazendo um certo conforto, logo mais aí, nesse atendimento da educação infantil. Mas também estamos aqui na busca, todo dia, né, organizando as vagas da educação infantil, quer dizer, diminuindo a fila de espera, que diariamente, né, o pessoal do acesso está realizando. Então, meu muito obrigado, estamos à disposição de todos para que qualquer situação, né, que a gente possa esclarecer. Muito obrigado novamente, presidente da comissão, e estamos aí. Tá? Obrigada. Muito obrigado, secretária Marta. Já faço uma saudação à senhora, da Rede Pública Municipal, a Adriana Steinmetz. Agora foi. Agora aprendi. O Cinep, muito obrigado pela sua presença. Jaqueline Bernardi, da Quarta CRE, já ficou íntima, Jaque, todo mundo aqui, né, Jaque? Mas, na pessoa das senhoras, todo o pessoal que está aqui nos assistindo, muito obrigado ao staff. A gente sabe, eu sempre digo aqui na Câmara, que já teve a oportunidade de ser ordenador de despesa, sabe o que é uma movimentação dessas para estar aqui. Então, responsáveis pelos seus setores estão aqui nesse empenho. A Comissão de Educação, através deste vereador, do vereador Rafael, que não esteve aqui porque já justifiquei a sua falta, está em Brasília, a vereadora Daiane, que esteve presente, o vereador Caleb, a vereadora Rose Frigieri, nós nos colocamos à disposição sempre nesse sentido, para enxergar no coletivo a educação do município de Caxias do Sul. Quando tiver alguma pauta em que formos fazer alguma reunião, nós vamos convidar os atores, porque senão não tem sentido. Não tem sentido, até porque se nós trouxermos um segmento, daqui a pouco existe essa relação de interdependência, fica meio capenga, né? Se nós somos uma tríade aqui e queremos difundir esse conceito. Contem conosco na Comissão de Educação nesse sentido.
Parece meio cedo, mas não é, no sentido de que o ano começa e quando a gente é absorvido pelo nosso dia a dia, foi o ano. Foi o ano. Agora, de repente, mais no final do ano, se acharem por bem trazerem algumas novidades, o que nós queremos, sim, é que nenhum aluno fique fora da escola. Foi falado aqui da educação especial, já falamos, inclusive, com a promotora, que é um conceito que nós precisamos cada vez mais que as pessoas entendam, que as famílias entendam, e que nós tenhamos que fazer uma ordenação. Principalmente, fiquei muito feliz, secretário, quando a senhora fala aqui dessa reestruturação, que foi uma demanda que veio para nós aqui da Câmara, a reestruturação que vai iniciar tanto o Cined quanto o CEMAP, né, que foi uma demanda que veio fortemente, a senhora já colocou, então fica aqui essa sua colocação e defenderemos nesse sentido na Câmara essa fala que foi feita. Muito obrigado pela presença de todos que aqui estão, contem conosco. Agradeço a quem esteve aqui conosco. Seleni, muito obrigado pela organização, você, do Bernardo também, que nos auxiliam na comissão, mas, enfim, aos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, Canal 16, Facebook, esqueci algum, Bernardo? E YouTube, 60 não é fácil. Não é justificativa, mas lembrar de tudo. Muito obrigado. Está encerrada a reunião ordinária da Comissão de Educação. Muito obrigado pela presença de todos.